Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops. Bom final de tarde e início de noite. Aqui assume com mais um Drops em Casa, apresentando Eduardo Andrade de Almeida, um jovem biólogo, professor e pesquisador da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Diante de tanta diversidade da vida, tantas formas, tantas variações, tanta vida, como organizá-la para estudá-la? Eduardo vai usar a metáfora da árvore da vida para nos falar sobre a taxonomia que estuda essa biodiversidade. Olá, meu nome é Eduardo Almeida. Eu sou professor do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. Eu trabalho com classificações. Eu sou biólogo e, como biólogo, eu trabalho então com classificações biológicas, também conhecido como taxonomia. E a taxonomia é a ciência que se dedica ao reconhecimento, à descrição e à interpretação da diversidade biológica no planeta, também conhecida como biodiversidade. Quando você estiver num ambiente natural, pode ser uma área de cerrado, pode ser uma floresta, pode ser no litoral, pode ser numa pastagem, e você olha ao seu redor, você vai reconhecer uma série de organismos. Você vai ver vegetais, vários tipos de vegetais, se você prestar atenção, vai ver animais com tamanhos diferentes, formas diferentes. E se você tiver um microscópio ou algum tipo de equipamento óptico, você vai começar também a reconhecer uma série de micro-organismos. Tudo isso vai poder ser devidamente estudado por qualquer área da biologia ou áreas que lidem com a diversidade biológica, se nós contarmos com um sistema de nomeação, que isso a taxonomia, como eu vinha dizendo, vai poder nos ajudar, mas também um sistema que nos dê mais pistas sobre cada uma dessas coisinhas, cada uma dessas partes que compõem a diversidade. Essas partes elas vão ser chamadas de espécies. E vão existir também grupos de espécies dentro do que nós reconhecemos dentro dessa pesquisa científica. Nesse sentido, a taxonomia pode ser entendida como o esforço mais duradouro para a organização do conhecimento sobre diversidade biológica. Várias pessoas fizeram isso e nós lemos escritos deixados por autores de alguns milhares de anos atrás. Vão ser reconhecidos esforços para se documentar o que existe no ambiente natural, onde grupos de seres humanos viviam muito tempo atrás, fossem séculos, fossem milênios atrás. Quando isso se tornou científico, a gente passou a chamar isso de taxonomia, passou-se também a se pensar quais são os princípios que devem reger esse tipo de trabalho. Eu, pessoalmente, quando comecei a trabalhar com taxonomia, eu estava na minha graduação em ciências biológicas e comecei a levar mais a sério o trabalho com insetos. O problema é que trabalhar com insetos não é uma coisa muito fácil. Se eu falasse, eu quero me tornar um especialista e conhecer todas as espécies de insetos. Bom, isso é impossível. O número de espécies conhecidas de insetos já é exageradamente grande. É em torno de 1.900.000, 1 milhão de espécies conhecidas. Isso num universo total de cerca de 1,5 milhão de espécies conhecidas no planeta para todos os grupos de organismos. Então, sem chances alguém se tornar apto a falar muita coisa sobre todas as espécies de insetos. Então, o caminho que eu segui foi no estudo das abelhas, que é um grupo dentro dos insetos. Por sua vez, as abelhas já têm bastante para ser pesquisado, muito mais do que eu vou conseguir durante o curso da minha vida e que dezenas de profissionais conseguiriam estudando juntos. A gente está falando de cerca de 20 mil espécies conhecidas e várias outras ainda que estão por serem descritas. Quando eu falo de espécies por serem descritas, é a nossa expectativa de espécies que até hoje, depois de séculos de pesquisa, nunca foram formalmente reconhecidas, estudadas e documentadas. Esse é um dos grandes desafios que a biologia tem, porque imagine você que nós temos em torno de 1,5 milhão de espécies conhecidas e o número total de espécies, as expectativas, elas variam demais. Alguns autores vão achar que
no final nós teremos em torno de 3 milhões de espécies. Provavelmente bem mais do que isso, talvez 5 milhões, talvez 10 milhões, talvez 100 milhões de espécies. Então é bastante provável que nós conheçamos em torno de 10% da diversidade, um pouquinho mais. E falta ainda muito para se conhecer. As próprias estimativas de quantas espécies ainda restam por serem descobertas e documentadas mostram o tamanho da nossa ignorância e mostram também o tamanho da necessidade de novos estudos taxonômicos serem feitos para que nós possamos conhecer do que é composta essa grandeza que nós chamamos de forma genérica de biodiversidade. Se a descrição desses elementos que chamamos de espécies compõe uma das tarefas importantes da ciência da taxonomia, uma outra tarefa de igual grandeza, de igual importância, é a de organização dessas espécies, porque nem todas são igualmente parecidas entre si. Imagine você que eu quisesse propor um grupo dentro da taxonomia, né? Então esse é o que nós chamamos de um taxon, que incluísse as laranjeiras, as onças pintadas e as samambaias. Parece estranho. As laranjeiras e as samambaias talvez até pudessem compor um grupo umas com as outras. Afinal de contas, são plantas. Agora, as onças pintadas parecem ser o elemento dissoante desse conjunto. É mais ou menos por aí. É intuitivo que algumas espécies tenham muito mais semelhanças, compartilhem características umas com as outras do que em relação a outros grupos de espécies. Assim, parece natural que nós tenhamos todas as plantas, todas as espécies, e a gente está falando de centenas de milhares de espécies vegetais, fossem agrupadas. Isso forma algo que nos parece ser natural, parece ser a coisa certa a se fazer. Essa prática de classificação, ela antecede, inclusive, o que seriam as nossas teorias modernas, que norteiam a forma como nós interpretamos a diversidade biológica. Quando eu falo de teorias modernas, a teoria mais importante que estrutura o pensamento biológico é a teoria da evolução. Com ela, nós podemos afirmar com bastante segurança que a diversidade é o produto de bilhões de anos de evolução biológica, durante a qual novas espécies surgiram e várias outras se extinguiram, levando à formação da diversidade hoje existente no momento presente. A ideia de evolução biológica é fortemente ligada ao nome de um pesquisador britânico do século XIX, que é Charles Darwin. Durante o século XIX, meados do século XIX, Darwin publicou suas ideias e mudou completamente a forma como nós olhávamos para essas questões relacionadas à diversidade e mudança ao longo do tempo. Não só Darwin nos ofereceu um mecanismo, que é o mecanismo da seleção natural, pelo qual as mudanças se tornavam algo plausível, um processo bastante plausível e que novas espécies poderiam se formar, mas ele também ofereceu uma forma de nós interpretarmos como é que a diversidade biológica teria vindo a ser o que ela é. E para isso, algo inovativo, bastante brilhante, que Darwin nos trouxe, foi a ideia de uma árvore da vida. É uma metáfora. A ideia de que nós podemos representar toda a diversidade, presente e passada, na forma de um diagrama muito semelhante a uma árvore. Essas árvores que nós encontramos em qualquer lugar, né, que se conectam ao solo e a partir do tronco, que se ramifica, dando origem a ramos, que vão se ramificando por sua vez, ramificam, até chegarem então às extremidades, onde nós encontramos as folhas. Essas extremidades, que seriam os ramos mais fininhos ou as próprias folhas, seriam as espécies. E quando nós voltamos até a base dessa árvore, nós encontramos então os ancestrais. Essa explicação, então, de Darwin e a própria metáfora da árvore da vida nos leva a pensar que a taxonomia, de certo modo, ela vai tentar fazer explicações para a diversidade que é encontrada e documentada na forma de suas conclusões, que se propõem como classificações, que reflitam esse processo representado pela árvore da vida. Esse tipo de raciocínio tem uma segunda consequência, além da nossa interpretação de como é que a diversidade se forma a partir de um processo contínuo de ramificações e formação de grupos cada vez menores a partir de ancestrais. A segunda conclusão tem a ver com as comparações que nós podemos fazer entre os grupos de organismos. Nós não podemos comparar todos eles numa única escala, em que começa num grupo e termina em outro grupo. Isso tem a ver com a linearidade ou a falta de linearidade das comparações. O tempo ele é linear. Então, nós podemos pensar que em uma extremidade nós temos o passado longínquo
E, em outra extremidade, nós temos o presente. Então, temos todo o percurso de tempo já transcorrido. Para todos os propósitos, esse tempo da evolução e o tempo das mudanças ocorridas nos seres vivos é um tempo linear. Por outro lado, a ramificação da árvore da vida não vai numa única direção, mas ela vai em várias. Cada ramo dessa árvore, da árvore da vida, tem sua própria direção e ela tem uma história que é única. Por isso, não faz sentido dizer que uma minhoca é menos evoluída que um avestruz, ou que uma samambaia é mais ou menos avançada que um coral. Cada ramo da árvore da vida é diferente um do outro e representam mosaicos de características antigas, herdadas de seus ancestrais, misturadas com novidades evolutivas. E como tudo isso se junta na pesquisa taxonômica que eu ou vários colegas que se dedicam ao estudo da taxonomia fazemos? Bem, idealmente, o que vai ser feito é um trabalho bastante cuidadoso que leve então à proposição de hipóteses de relacionamento evolutivo, que vão dizer evolutivamente quais espécies são mais aparentadas com quais, e a partir dessa hipótese nós possamos propor então classificações que reflitam uma ordem real, uma ordem natural entre os grupos de seres vivos. Isso pode ser feito para quaisquer grupos de espécies. Pessoalmente, eu pretendo continuar estudando as abelhas. É um grupo extremamente interessante e muito diverso, portanto, com muito para ser estudado e para ser apreciado. E com isso, eu vou dar minha contribuição para o estudo da biodiversidade do planeta que habitamos. Muitíssimo obrigada, querido. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outro podcast, coloque seu podcast na roda. Para falar com a gente, envie e-mail para dropsencasa@gmail.com. Até o próximo Drops em Casa, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, 18h30. Venham para a roda. Beijo grande.